A teoria do fruto da árvore envenenada é uma metáfora poderosa no campo do direito, utilizada para descrever provas obtidas por meios ilícitos ou em violação aos direitos constitucionais. Segundo essa teoria, se a fonte da prova, a árvore, for corrompida ou envenenada, então qualquer prova derivada dela, os frutos, também será considerada contaminada e, portanto, inadmissível em um tribunal. Essa doutrina é crucial para garantir que as autoridades respeitem os limites legais e éticos durante a investigação e a coleta de provas. Em diversos países, a eficácia e a legitimidade do ordenamento jurídico dependem diretamente do respeito e da observância das normas constitucionais pelos magistrados. No entanto, em algumas jurisdições, temos assistido a preocupantes desvios de conduta, onde os próprios juízes não observam ou até desrespeitam preceitos constitucionais. Esse fenômeno compromete gravemente a integridade do sistema judicial e a confiança pública na justiça. Quando magistrados, que deveriam ser os guardiões da Constituição, violam os princípios fundamentais que juraram proteger, temos uma situação análoga à árvore envenenada. O desrespeito aos direitos constitucionais não apenas mina a legitimidade das decisões judiciais, mas também envenena todo o sistema jurídico, criando um efeito cascata de injustiças e ilegalidades. Um exemplo clássico desse problema é a utilização de provas obtidas através de tortura, do fishing expedition, que é uma prática proibida, principalmente pelo ordenamento jurídico brasileiro, ou outras formas de coerção, que são claramente proibidas pela maioria das constituições modernas. Se um magistrado aceita tais provas, está validando um processo ilegal e inconstitucional, tornando-se ele próprio um agente de injustiça. Da mesma forma, decisões judiciais fundamentadas em preconceitos, discriminação ou favoritismo político violam princípios básicos de igualdade e imparcialidade, envenenando a árvore do sistema judicial. As decisões judiciais derivadas de um desrespeito constitucional trazem consigo uma série de consequências negativas. Primeiramente, afetam diretamente os indivíduos envolvidos, que são privados de um julgamento justo e equitativo. Além disso, tais práticas enfraquecem a confiança do público no sistema judiciário, essencial para a manutenção da ordem social e do Estado de Direito. Quando os frutos envenenados da árvore judicial contaminada se tornam a norma, há um risco significativo de institucionalização da injustiça. Isso pode levar à erosão gradual dos direitos humanos e das liberdades civis, criando um ambiente de impunidade e abuso de poder. Em última análise, a sociedade como um todo sofre, pois o sistema legal, que deveria ser um baluarte contra a tirania e a opressão, torna-se um instrumento de tais males. Para remediar essa situação, é imperativo implementar mecanismos rigorosos de responsabilização e supervisão judicial. Isso inclui a criação de órgãos independentes para investigar e punir magistrados que violam a Constituição, bem como a promoção de uma cultura de transparência e ética no judiciário. A educação contínua e o treinamento dos juízes em direitos humanos e normas constitucionais também são essenciais para garantir que estejam cientes de suas responsabilidades e dos limites de sua autoridade. Além disso, é crucial fortalecer as instituições democráticas e a sociedade civil para que possam atuar como contrapesos eficazes ao poder judiciário. A mídia livre e independente, organizações não governamentais e cidadãos engajados desempenham um papel vital na denúncia de abusos e na promoção de reformas. A teoria do fruto da árvore envenenada nos lembra que a justiça não pode ser construída sobre fundamentos corrompidos. Para que o sistema jurídico cumpra seu papel de garantir a justiça e proteger os direitos, é fundamental que todos, especialmente os magistrados, respeitem e observem rigorosamente a Constituição. Só assim podemos esperar um sistema judicial justo, imparcial e digno da confiança pública.
Em uma democracia, o sistema de freios e contrapesos é projetado para evitar abusos de poder e garantir a responsabilização dos agentes públicos. No entanto, quando o presidente do Senado, que tem a responsabilidade de tomar providências contra abusos judiciais, permanece inerte, isso cria um impasse institucional. Identificar soluções constitucionais para essa situação é crucial para a preservação do Estado de Direito e da confiança pública nas instituições. O presidente do Senado Federal tem um papel central na condução dos processos de impeachment e na instauração de comissões parlamentares de inquérito, CPI. Sua inércia ou omissão pode paralisar os mecanismos de controle sobre os outros poderes, permitindo que abusos persistam sem a devida responsabilização. No entanto, a Constituição e os regimentos internos do Senado oferecem alternativas para superar essa inércia. Os demais senadores podem agir coletivamente para pressionar o presidente do Senado a cumprir suas responsabilidades. Isso pode incluir a convocação de sessões extraordinárias, a apresentação de moções de censura ou até mesmo a destituição do presidente do Senado, se houver base legal e regimental para tal ação. Os senadores ou outros atores políticos podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, STF, para questionar a omissão do presidente do Senado. O STF tem o poder de determinar que o presidente do Senado cumpra suas obrigações constitucionais, especialmente se a inércia comprometer a funcionalidade dos mecanismos de controle e fiscalização. O Ministério Público pode atuar para garantir o cumprimento da Constituição, inclusive propondo ações de inconstitucionalidade por omissão, ADO, ou outras medidas judiciais que possam forçar o presidente do Senado a agir. Cidadãos podem propor ações populares para questionar a omissão do presidente do Senado e exigir a tomada de medidas cabíveis. A ação popular é um instrumento jurídico que permite aos cidadãos defenderem interesses difusos, como a moralidade administrativa e o cumprimento da Constituição. A sociedade civil organizada pode exercer pressão, e se a inércia do presidente do Senado se tornar insustentável, os senadores podem recorrer a mecanismos internos para sua destituição. Uma moção de desconfiança pode ser apresentada pelos senadores, questionando a liderança do presidente do Senado. Se aprovada pela maioria, pode levar à sua destituição. Os senadores podem convocar uma nova eleição para o cargo de presidente do Senado, caso a destituição seja bem-sucedida. O novo presidente deverá estar comprometido com a observância das responsabilidades constitucionais. A solução para a inércia do presidente do Senado reside na ação coletiva e coordenada dos demais atores políticos e institucionais. A força da democracia está na capacidade das instituições e dos cidadãos de se mobilizarem para defender a Constituição e garantir a justiça. A vigilância constante e a disposição para agir são fundamentais para manter o equilíbrio dos poderes e proteger os direitos fundamentais. A inércia do presidente do Senado diante de abusos judiciais representa um desafio significativo ao sistema de freios e contrapesos. No entanto, a Constituição e os mecanismos institucionais oferecem diversas soluções para superar essa inércia. A ação coordenada dos senadores, a judicialização da questão, a intervenção do Ministério Público, a mobilização da sociedade civil e a pressão da mídia são instrumentos poderosos para garantir que os princípios constitucionais sejam respeitados e que a justiça prevaleça. A democracia depende da capacidade de suas instituições e cidadãos de reagirem eficazmente a quaisquer ameaças ao Estado de Direito. Em uma democracia constitucional, a harmonia entre os poderes é essencial para garantir o equilíbrio e a justiça. No entanto, quando juízes ou ministros da mais alta corte cometem abusos, ignorando preceitos constitucionais e abrindo processos ilegais, o sistema de freios e contrapesos deve ser ativado para corrigir tais desvios. Nesse contexto, o Senado Federal tem que desempenhar um papel crucial ao adotar os remédios constitucionais cabíveis para restaurar a legalidade e a justiça.
A Constituição é a lei suprema de um país, estabelecendo os direitos fundamentais dos cidadãos e delineando a estrutura e os limites dos poderes do Estado. O devido processo legal é um princípio constitucional essencial que assegura que nenhum indivíduo será privado de sua liberdade ou propriedade sem um julgamento justo e imparcial. Quando juízes ou ministros da mais alta corte violam esses princípios, comprometem não apenas os direitos dos indivíduos, mas também a integridade do sistema jurídico como um todo. O Senado Federal, como uma das casas do Legislativo, tem a responsabilidade constitucional de atuar como um contrapeso ao Poder Judiciário. Esse papel é especialmente importante em situações em que membros da mais alta corte se desviam de seus deveres e cometem abusos de poder. A Constituição Federal atribui ao Senado várias competências, incluindo a responsabilidade de processar e julgar crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República, ministros de Estado e, significativamente, ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Quando juízes ou ministros da mais alta corte agem em desacordo com a Constituição, o Senado Federal deve adotar diversas medidas para remediar a situação. O processo de impeachment é um dos principais remédios constitucionais disponíveis. O Senado Federal poderia iniciar procedimentos de impeachment contra ministros do STF que sejam acusados de crimes de responsabilidade, como abuso de poder ou violação dos direitos constitucionais dos cidadãos. Esse processo envolve uma investigação detalhada e um julgamento pelo Senado que pode resultar na destituição do cargo e outras penalidades apropriadas. O Senado poderia criar comissões parlamentares de inquérito para investigar alegações de abusos judiciais. Essas comissões têm poderes amplos para convocar testemunhas, requisitar documentos e conduzir investigações detalhadas, contribuindo para a transparência e a responsabilização. O Senado poderia propor emendas à Constituição para reforçar os mecanismos de controle sobre o Judiciário, melhorar a transparência e garantir a observância dos preceitos constitucionais. Tais emendas podem incluir reformas na estrutura do Judiciário ou a criação de novos mecanismos de supervisão e responsabilidade. O Senado participa do processo de indicação de ministros do STF. Esse poder pode ser utilizado de maneira estratégica para assegurar que os indicados possuam um compromisso sólido com os princípios constitucionais e o devido processo legal. A atuação vigilante do Senado é essencial para preservar a integridade do sistema jurídico e proteger os direitos dos cidadãos. Quando o Senado exerce suas prerrogativas constitucionais de maneira eficaz, envia uma mensagem clara de que nenhum membro do Judiciário está acima da lei e que os abusos de poder não serão tolerados. Isso reforça a confiança pública nas instituições democráticas e no Estado de Direito. Em tempos de crises institucionais e desrespeito aos preceitos constitucionais por parte de juízes ou ministros da mais alta corte, o Senado Federal deveria emergir como um defensor crucial da Constituição e do devido processo legal. Por meio dos remédios constitucionais à sua disposição, o Senado pode corrigir desvios, responsabilizar os culpados e garantir que a justiça prevaleça. A vigilância e a ação decisiva do Senado são fundamentais para manter o equilíbrio entre os poderes e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos em uma democracia.